eu quero compartilhar com você uma palavra que está no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 14, a partir do versículo 3. Estando Jesus em Betânia, reclinando-se na mesa de um homem conhecido como Simão o leproso. Aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de um nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. O texto de Marcos, capítulo 14, é um texto que ele traz consigo muitas verdades. É um texto que revela a realidade que muitos têm vivido neste tempo. É um texto fiel, real e profundo para os nossos dias. E é nesse texto que eu quero compartilhar aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Jesus ele estava em Betânia, 2 dias antes da Páscoa. Então Jesus é convidado para ir à casa de um homem chamado Simão leproso. Preste atenção nisso. Marcos faz questão de deixar registrado que outra hora, este homem que abre a porta para receber Jesus havia sido alguém que vivia isolado no meio da sociedade porque ele era leproso. Este homem que agora foi curado, ele era considerado puro, então ele não podia nem sequer receber ninguém na sua casa e muito menos estar no meio da sociedade. A lei de Levítico 13, verso 46, vai dizer que todo aquele que era identificado no seu corpo com a lepra, ele devia ser lançado para fora da cidade, para fora do arraial. Então, este homem que abre a porta para abrir Jesus, outra hora foi alguém excluído do meio daquela sociedade. Só que Marcos, quando chama o Simão de leproso, é justamente para evidenciar a transformação e a restauração que Jesus havia realizado na vida dele. Alguém que outrora foi impuro, que vivia isolado de todos e de tudo, agora é um anfitrião de Cristo. Agora é alguém que abre a porta para receber Jesus. O segundo ponto é que Marcos, ao chamá-lo de Simão o leproso, Marcos está mostrando que Jesus estava na casa de alguém que um dia foi rejeitado. Sabe por quê? Porque Jesus nunca se hospedava na casa de religiosos, de pessoas poderosas ou perfeitas que se achavam, não. Mas sim, Jesus sempre se assentou e adentrou na casa de pessoas que eram excluídas, pessoas que outra hora foram curadas e restauradas, pois foi ele mesmo que disse que o seu propósito era resgatar as ovelhas perdidas de Israel. Ele mesmo declarou dizendo que não são os bons que precisavam de médicos, mas eram os doentes. Então Jesus nunca fez acepção de pessoa. Então Jesus está na casa deste homem, que outra hora havia sido um excluído da sociedade. O texto vai dizer que então Jesus ele está agora sentado à mesa, reclinado. No verso 7 vai dizer que uma mulher se aproxima. E esta mulher que se aproxima, ela carrega em sua mão um vaso feito de alabastro. O alabastro, naquela época, era uma pedra branca, lisa, preciosa, muito bonita, que parecia muito com o mármore. E este vaso, que era feito de alabastro no Oriente Antigo, ele era usado para guardar perfumes caros, porque o alabastro ele era utilizado para conservar o aroma por muito tempo. Então o texto diz que essa mulher entra com este vaso de alabastro contendo um nardo muito puro dentro deste vaso. E eu preciso que você preste atenção no que eu vou te dizer. Um detalhe dos vasos que eram feitos de alabastro era porque eles eram selados na hora que eles estavam sendo fabricados. Não se podia abrir e fechar um vaso de alabastro. Para usar todo o conteúdo que estava dentro daquele vaso, era preciso que o vaso fosse quebrado para ser utilizado de uma única vez. Então, aquele vaso que aquela mulher carrega em suas mãos possuía um nardo muito puro. Os próprios discípulos que estão ali naquele momento, eles vão dizer que aquele nardo puro que estava dentro daquele vaso, ele possivelmente poderia custar 300 denários. E eu preciso que você entenda que um denário
era equivalente a um dia de trabalho. 300 denários era quase um ano de trabalho. Então, o vaso que aquela mulher carrega com aquele puro nardo tem muito valor. E quando nós olhamos para o texto, aquela mulher lá entra na casa sem falar uma palavra sequer, e o texto nos mostra que ela quebra o vaso e ela derrama aquele nardo puro sobre a cabeça de Jesus. Então, no versículo 4 do capítulo 14 de Marcos, vai dizer que os discípulos ficaram indignados, eles ficaram inconformados com a atitude daquela mulher e eles disseram: para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido e dado aos pobres. O que eles estavam dizendo entre linhas era que ela não estava sendo sábia, era que ela não estava sendo que ela não estava sendo inteligente. Ao olhar para o versículo 5, dá-se a entender que eles estavam preocupados com os pobres, mas não. Era uma crítica disfarçada de preocupação social. Essa crítica em dizer que o ato daquela mulher foi um desperdício. Eles estavam tentando desanimá-la. Os discípulos, eles não entendiam a atitude da mulher, mas o gesto da mulher em derramar o nardo sobre a cabeça de Jesus valeu mais do que 1000 palavras. E deixa eu te dizer algo neste dia. Todos nós carregamos vasos de alabastro, que são quebrados em forma de amor e adoração diante do Senhor. E Deus me fez entender algo forte nesse texto de Mateus 14, e é essa palavra que o Senhor me direciona a compartilhar com você nesse dia. Não espere que as pessoas entendam o seu nível de entrega. Nem todos vão entender. Por que você investe tanto tempo com Deus? Por que você se cala ao invés de se vingar? Por que você oferta com alegria, tendo pouco? Por que você serve mesmo cansada? Por que você se esforça e investe tanto tempo em estudar a palavra? Nem todos vão entender o teu nível de entrega. Aqueles que estão te observando chamam a sua entrega de desperdício. Não espere que eles te aplaudam, não espere que eles entendam, não espere que eles venham a te dar reconhecimento. Quem está chamando a sua entrega de desperdício está tentando mudar o seu foco, meu irmão. Está dizendo que você gastou tempo, dinheiro, esforço, algo de muito valor, de uma forma não muito inteligente. Algo que não foi útil. Isso nada mais foi do que uma crítica disfarçada, tentando desvalorizar a sua entrega, a sua adoração a Deus. Aos olhos das pessoas sem discernimento espiritual, a sua entrega de adoração é exagero. Então eles criticam a sua entrega, criticam as suas escolhas, criticam a sua dedicação, criticam o seu sacrifício, as suas ofertas, porque eles não entendem. Mas escute isso com atenção. O seu nível de entrega não foi feito para receber aplausos de pessoas, mas foi feito para tocar o coração de Jesus. Então não espere que aqueles que estão te observando venham a entender o teu nível de entrega. Quando nós voltamos para o texto, o versículo 6 vai dizer que Jesus elogiou a atitude da mulher. Sabe por quê? Porque ele entendeu e discerniu a entrega dela. Então o texto vai nos dizer que Jesus ele vai defender aquela mulher diante daquelas críticas que ela está sofrendo. Críticas que ela estava sofrendo de quem não entendia o valor de uma adoração sincera. E preste atenção nisso. Escute o que o Senhor está falando contigo neste dia. Pare de dar ouvido para quem só abre a boca para te criticar. Para criticar o que você faz para Deus. Para criticar o que você faz na casa de Deus. Continue quebrando o vaso e derramando o seu nardo diante do Senhor. O versículo 8 vai dizer que Jesus disse: ela fez o que pôde. Jesus sabia todo o esforço que aquela mulher havia feito para chegar ali com aquele frasco e derramar sobre ele. O frasco era valioso, o nardo era caríssimo, mas essa foi a entrega dela para Jesus. Essa foi a adoração e o amor que ela derramou sobre Jesus.
Jesus sabe e vê quantos vasos de alabastro você tem quebrado diante da presença dele. Nem todo mundo entende, mulher. Nem todo mundo entende, homem. Nem todo mundo vê. Nem todo mundo valoriza, mas Jesus vê, Jesus sabe, Jesus se importa. Ele viu quando você quebrou o vaso, quando você decidiu perdoar mesmo chorando. Ele viu quando você quebrou o vaso, quando você continuou a servir mesmo cansada. Ele viu quando você quebrou o vaso, quando você orou em silêncio com o coração rasgado. Ele viu quando você quebrou o vaso, quando você escolheu obedecer mesmo sozinha. Cada vaso quebrado diante dele é uma forma de dizer: tu és digno, Jesus, mais do que o conforto, mais do que o meu orgulho, mais do que os meus planos, tu és digno. E sabe o que é o mais lindo? É que Jesus vê, ele sabe, ele honra. E o versículo 9 vai dizer que Jesus eternizou a atitude daquela mulher, que a atitude daquela mulher deveria ser sempre contado como testemunho. Sabe por quê? Porque ela não deu o resto, ela não deu o que sobrou, ela deu o melhor que ela tinha. E deixa eu te dizer algo neste dia: Jesus não esquece nenhuma lágrima que você derramou em adoração, nenhum passo de fé silencioso que você deu, nenhuma entrega feita em secreto. Ele lembra de cada vaso quebrado diante da presença dele. E o que ele fala para você nesse dia é: quando a tua entrega fala mais alto do que a crítica, olha para mim que sou o consumador da tua fé. Quando aqueles que estão ao teu redor não entenderem o teu nível de entrega aos meus pés, não te preocupa, eu estou vendo que você está quebrando o vaso para me adorar. Você está derramando a tua adoração, o teu melhor. Você está dando o melhor para mim. Não te preocupa com aquele que olha para o teu nível de entrega e diz que é desperdício, que está perdendo tempo, que não vai chegar a lugar nenhum. Jesus está falando com você através da palavra, dizendo: eu vejo, eu lembro, eu não me esqueço de nada que você fez. Eu não esqueço de nada que você derramou diante dos meus pés, da adoração, das lágrimas, das orações, da súplica, dos propósitos que você levantou. Eu não esqueço de nada. E no momento certo, a resposta virá para a sua vida. Sabe por quê? Porque Ele está vendo que você está quebrando o vaso, você está dando aquilo de mais precioso aos pés do Senhor. Que você possa ficar com essa palavra e que Deus possa abençoar a tua vida. E meu irmão, não dê ouvido às críticas. Não dê ouvido para aquele que não entende o teu nível de entrega. Continua, persevera. Sabe por quê? Porque a promessa, a bênção vem do alto para a tua vida.